Salve, família Onda Mística, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam todos bem. Bora saber se há comparação na parte do seu ser amado em relação a você e a sua rival, mesmo que vocês não estejam mais juntos. Mas a pessoa pode pensar, pode lembrar e rolar uma comparação, tá bom? Então vamos focar aqui e traz a energia do seu ser de luz, traz a sua energia, procura pensar também na sua rival, é necessário, tá? Eu sei que é difícil, mas é necessário para a gente poder ver se realmente rola uma comparação aqui, tá certo? Aqui a gente tem o primeiro Love com o tarô das bruxinhas, tá certo? Aqui o segundo Love com o tarô dos magos, ok? Se concentra na peça ou no deck, e se você precisar, você pode dar uma pausa para você se conectar no seu tempo, tá bom? O importante é você focar na leitura, focar na energia, trazer a sua energia para cá, a do seu ser amado e da rival, obsessora, seja lá o apelido carinhoso que você dê a essa pessoa, tá? A gente vê se há uma comparação e quais são os tipos de comparação, e no final eu vou fazer uma pergunta inusitada para vocês, tá? Agradeço imensamente a todas as pessoas aí que estão na torcida pela minha gatinha, tigresa, tá? As pessoas também que estão contribuindo, se inscrevendo, fazendo parte do canal de membros, minha mais sincera gratidão. E a todas as pessoas que estão, inclusive, se inscrevendo no canal. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. E caso você seja novo ou nova aqui no canal, sinta-se à vontade, se a sua energia ressoar com a minha, com a egrégora do canal, você pode maratonar se você quiser, fique à vontade. E aí, se tocar no teu coração, você, além do seu like, faça a sua inscrição e fazer parte da nossa família, porque se nós somos uma grande família, família Onda Mística. Como eu já falei, você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá bom? Vou deixar aqui o primeiro Love. Vamos lá, meus amores. Vamos ver o que o tarô tem a nos dizer em relação a essa situação, se há uma comparação ou não. Mesmo para quem já não está mais com o ser amado, a pessoa pode lembrar de você, meu amor, tá? Isso aí independe de vocês estarem juntos ou não, tá bom? Vamos ver aqui qual é a primeira energia que se apresenta em relação a você e a rival, se há uma comparação, tá bom? Vamos ver aqui. Acho para mim, por favor. Ser amado, compara. Vamos ver se compara e que tipo de comparação tá rolando, né? Olha que coisa mais linda. Vamos ver aqui. Aqui, ó, é vocês, do lado de cá é vocês, do lado de cá a rival, tá? Vamos ver aqui o que saiu. 4 de copas. E aqui um 8 de espadas. Eita! Aqui me parece que o ser de luz, claramente... Gente, não tem como não dizer que essa pessoa não compara, tá? Mas é uma pessoa que pode estar se lamentando por uma decisão, uma escolha que hoje vê errada, né? Se sente inseguro em relação à escolha que fez, sim. Porque aqui a gente tem um 4 de copas. Perceba, como que está a figura central aqui? Uma pessoa que fica olhando para as taças da mesa, né? Sem reconhecer, aqui tem. Isso me mostra uma questão de uma pessoa voltar ao passado, pensando, lembrando, né, do que tinha, que embora esteja, de repente, numa outra situação, mas não é isso. A pessoa não está se sentindo preenchida, então, claramente existe uma comparação aqui, tá? Entre essa situação que esse ser de luz se encontra, olha aqui, que traz insegurança, né, de repente, aquela incerteza, caramba, eu não estou me sentindo seguro, eu não estou sentindo que talvez eu tenha feito a melhor escolha, porque é um 8 de espadas. Você percebe que a pessoa central aqui, ó, está cercada por espadas. Espadas fala muito dessa coisa do mental, né? Então me remete muito a uma situação que pode sim ter partido do ser de luz, uma escolha, porque aqui abre para vocês com copas, ou seja, sentimento,
né? De alguma coisa que ficou para trás, tá? Vocês podem estar afastados? Podem, né? E aqui, ó, o resultado de escolhas dessa pessoa. Essa pessoa pode estar pensando agora, né? Ou tá imaginando, caramba, não era bem isso que eu esperava. Entende? Existe um quê de uma frustração aqui desse ser de luz, tanto no emocional quanto no psicológico, tá? Mas vamos clarificar melhor essa situação para a gente entender, porque a princípio me parece que vocês estão afastados, tá? Caso vocês não estejam afastados, existe, vamos dizer assim, um conflito desse ser de luz em relação a não conseguir resolver uma situação, provavelmente com a sua rival, por isso que é um 8 de espadas, a pessoa se sentindo incapaz ou insegura de tomar uma decisão, claramente precisando tomar uma decisão, e vendo que, de repente, por essa falta de decisão, por essa falta de atitude, pode perder quem ele realmente estima. Entende? Mas vamos ver aqui o que mais, tá? Aí fica para mim, por favor, essa situação de comparação entre a nossa consulente e essa rival. Clarifica para mim, por favor, clarifica para mim, por favor. Vamos ver aqui. Que tipo de comparação é essa? O que que tá levando, né, a esse tipo de comparação e por que que esse ser de luz tá tão cabisbaixo, né, gente? Tá com um ar de derrota aqui. Vamos ver aqui. As de copas. Rainha de paus. E um cavaleiro de paus. Aqui, a pessoa, se vocês estão afastados, claramente está sentindo tua falta, não falei? Tá sentindo tua falta, olha aqui, ó. 4 de copas, uma pessoa que não está satisfeita emocionalmente, olha aqui, vocês bem no meio dessa situação, a rainha de paus, tá? A pessoa pode, se vocês estão afastados, ou até brigados, sei lá, houve algum quiprocó entre você e o ser de luz, e essa pessoa, sabe, remoendo emoções, sentindo tua falta, porque aqui a gente também tem um ás de copas. E aqui, um cavaleiro de paus. Me mostra que é uma pessoa que, além de comparar, caso vocês estejam afastados, é uma pessoa que ainda sente muita sua falta, tá? E talvez tenha até o intuito de tentar aqui uma reaproximação com você, tá? Caso vocês estejam juntos, essa pessoa pode ter pisado na bola, ou aquela falta de atitude, né? A pessoa vendo que, caramba, é essa pessoa que eu quero, é essa pessoa que eu amo, porque claramente você saiu aqui bem no meio do jogo, né? Ainda mais que abriu ali com um ás de copas, a pessoa sabendo que precisa lutar para manter você, para ficar com você, ou tomar uma decisão de fato para não perder você, tá? Agora vamos ver aqui a sua rival. 3 de copas, 10 de pentáculos e um 4 de pentáculos. Aqui me parece que esse ser de luz pode ter uma estrutura já formada com essa pessoa, ou está formando uma estrutura, tá? Com essa sua rival, mas é uma pessoa que pode até ser que já tenha uma situação com essa sua rival, mas ou está preso, né, sem coragem de tomar uma decisão, de fato, por uma questão de alguma construção que ele tenha com essa rival. Porque aqui, ó, é o 8 de copas, perdão, o 8 de espadas com 10 de pentáculos. Tem alguma coisa que prende esse ser de luz? Por isso que eu sinto essa situação
desse mental tão conflituoso do ser de luz. Ele pode, sim, ter se organizado de ficar com essa pessoa, ou pode ter saído da sua vida e ter vamos dizer assim, se unido a essa pessoa, tá? Mas existe um quê aqui de uma crença limitante. Nesses dois contextos aqui, tanto o 8 de espadas quanto o 4 de pentáculos, existe uma crença limitante nesse ser de luz, né? A pessoa compara, sabe que ainda tem muito sentimento por você, independentemente se vocês estão juntos ou não, mas é uma pessoa que está limitada, né, a uma situação, ou não tem coragem de realmente se manifestar, de tomar a decisão talvez que você espere, tá? Aqui existe uma estrutura que o ser de luz provavelmente não tem coragem de enfrentar, de deixar. E isso pode estar custando o relacionamento de vocês, né? Se é que já não custou, né? Porque pode ser que para alguns aqui realmente essa instabilidade do ser de luz, do seu ser amado, tenha contribuído para que vocês se afastassem. No caso, acredito que tenha sido ele ou ela, não vou ficar ele e ela, você sabe que eu me confundo, né? Que tenha se afastado por conta dessa estrutura. Mas existe um conflito aqui, né? Aquela coisa daquela crença limitante de que, de repente, não é o momento, não é a hora, sei lá, de tomar uma decisão. Eu vejo uma incapacidade desse ser de luz de realmente tomar uma decisão. Enfim, se ele deixou você por uma situação, acreditando que foi a decisão mais acertada, eu vejo que essa pessoa hoje está repensando muito, mas existe uma questão de crença limitante aqui desse ser de luz, tá? Existe uma crença limitante. Não é que a pessoa não deseje, não, talvez até não cogite a possibilidade de entrar em contato com você, mas ele fica meio preso a uma situação, entendeu? Enfim, vamos tentar clarificar melhor essa situação aqui, para a gente entender mais esse contexto. Mundo. Pulou aqui, então vou aceitar. Clarifica para mim, por favor, essa situação. Aqui tá me parecendo muito que esse ser de luz tem vontade de ou voltar ou recomeçar alguma coisa com você. Depois você conta para mim, vocês estão separados? Afastados? Alguma coisa nesse sentido? Pode ser distanciamento geográfico? Também pode, né? E aí fica muito complicado também, para quem está em distanciamento geográfico, para esse ser de luz, sei lá, de repente deixar já uma estrutura que ele tenha, e aí aquela questão da coragem, né? De tomar de fato uma decisão, uma ação, em abrir mão de alguma coisa, que parece que é uma pessoa também muito apegada, e ir em encontro, né? Sabe, de lutar por aquilo que ele realmente quer, que no caso aqui é você, tá? Vamos ver aqui a rival. Vamos ver aqui. Bom, aqui a gente já tem a carta do mundo, 9 de espadas. Eita! Caramba! Mas pensa numa pessoa que tá arrependida de, sabe, ter feito algumas tomadas. Aqui eu falei para vocês que aqui foi uma questão de tomada de decisão. Pode ser uma falta de tomada de decisão? Sim. Mas a pessoa está se corroendo muito por dentro. Olha aqui. É o mundo, gente, com 9 de espadas. Deixa eu tirar aqui para não cobrir o microfone, tá vendo? Olha bem para essa carta aqui, ó, do 9 de espadas. Não falei que essa pessoa estava com conflito mental? E tá. Pode ter sido por uma questão de tomada de decisão, de se afastar de você? Pode. Né? Porque aqui a gente tem a carta do mundo com 7 de paus.
A pessoa pode ter acreditado que, né, estava fazendo a melhor escolha, mas eu vejo claramente um arrependimento aqui. E ainda afirmo que não é essa questão, mas pelo andar da carruagem, essa pessoa pode querer sim voltar, sabe, a tentar ou até solucionar alguma coisa aqui com você, resolver alguma coisa com você, tá? Porque isso está trazendo vamos dizer assim, uma angústia para esse ser de luz. Ou ficar longe de você, ou que vocês tenham brigado. Essa pessoa meio que tentando arrumar a casa, vamos dizer assim, tá? Em relação a você. E se estão afastados, realmente há um arrependimento aqui, né? A pessoa pensando que, cara, dei com os burros tudo na água. Com o 9 de espadas, gente, é muita culpa essa pessoa carregando por uma decisão, que eu tô falando desde o início, que foi, me parece muito que foi desse ser de luz, tá? Nós vamos ver aqui a sua rival. Enforcado, 9 de copas e um 5 de pentáculos. Eu tô falando que esse ser de luz tem probleminha de desapegar de uma situação em que ele, por ter uma mente bitolada, que me parece muito isso aqui, gente, tem dificuldade muito de abrir mão de uma situação. É uma pessoa muito inerte nesse sentido, sabe? Tá numa situação, é apegado, né? Tá desconfortável, a pessoa não está bem, claramente, porque aqui, ó, o enforcado com 5 de pentáculos é uma pessoa que está sentindo muita falta de uma situação aqui. Aqui essa pessoa pode estar amargando as escolhas que fez, sim, ou a falta de atitude, né? Que é um enforcado. Aqui me parece uma pessoa acomodada a uma situação, ou ficou acomodada a uma situação, aí não toma a decisão, não se resolve, né? Ou se resolveu ainda por uma questão que seja de uma zona de conforto, desse ser de luz, mas, cara, a pessoa está se desgastando para manter o quê? Uma situação que me parece mais de aparência. Entendeu? E claramente essa pessoa fica pensando, fica lembrando, né? Porque 4 de pentáculos e abaixo o 5 de pentáculos é uma pessoa que com essa atitude ou essa falta de atitude, até porque a gente tem um enforcado aqui, tá, vamos dizer assim, amargando as próprias decisões, as próprias escolhas, entende? Tá amargando. Mas enfim, né? Como eu costumo dizer, quando a cabeça não pensa, o corpo é quem padece. E me parece que é exatamente isso que está acontecendo aqui com esse ser de luz. Um arrependimento muito grande, uma falta muito grande. Ah, mas a gente ainda está junto. Mas alguma coisa está deixando esse ser de luz muito desconfortável, tá? De repente a pessoa percebendo que precisa melhorar alguma coisa dentro da situação com você, né? Trazer algumas respostas, alguma tomada de decisão, alguma atitude que realmente faça, talvez até você mesma, né? Querendo essa segurança ou mais comprometimento desse ser de luz aqui em relação a você, tá? Para alguns casos, é o que eu já falei, né? A pessoa tomou uma decisão, se essa pessoa já tinha uma situação com essa pessoa estabelecida, se envolveu com você depois e resolveu deixar você e ficar, firmar de fato com essa pessoa aqui, claramente essa pessoa está se arrependendo hoje, gente, porque não lutou o suficiente. Entendeu? Não acreditou, não apostou de fato no relacionamento, né? No que sente por você, porque claramente é uma pessoa que, putz, ainda tem muito sentimento por você aqui, muito, não é pouco não, tá? Para alguns, eu acredito que
essa pessoa até tenha vontade de reaver essa situação. O problema vai ser essa pessoa realmente ter essa coragem, né? Porque me parece que é uma pessoa que, neste momento, ainda não está, vamos dizer assim, totalmente tão corajoso ou corajosa, porque também temos meninos assistindo, de tomar de fato uma decisão e deixar essa situação aqui, que claramente não está satisfazendo emocionalmente o ser de luz. Me parece que é uma situação que ele mantém para inglês ver, tá? Em detrimento de uma situação que claramente essa pessoa sente falta e muito. Entende? Mas enfim. Vamos ver aqui, depois você conta aqui para mim se vocês estão juntos, se vocês estão afastados, se essa questão toda aqui é por conta de distanciamento geográfico, nessa dificuldade do ser de luz abrir mão de uma situação, seja lá onde for que a pessoa esteja, para realmente batalhar para ficar com você, também pode, tá bom? E se vocês estão juntos, se você realmente ainda espera, né, uma tomada de decisão, ou se você cobrou uma decisão desse ser de luz, sabe, de mostrar mais empenho, de fato, de mostrar que realmente está, vamos dizer assim, comprometido com você, com esse relacionamento, né? Agora vamos ver aqui se há uma comparação. Calma, eu ainda não fiz a pergunta, olha para essa. Já deixaram o like? Se não deixar, deixa agora que é um bom momento, tá? Aqui, ó. Tem aqui embaixo, canal de membros. Seja membro para receber os vídeos em primeira mão. Tem vídeos exclusivos que eu já estou liberando para o pessoal. Tá? Aliás, já tem 3 vídeos. Se você que é membro não foi notificado, olha, porque já tem vídeo lá que é só para membros. Tá? Eu vou fazer, inclusive, uma playlist. Porque agora já tem, né, 3 vídeos lá para vocês. Então já dá para fazer uma playlist para membros. Que eu não sei se o YouTube está notificando todo mundo que é membro. Aí você pode até me dizer aqui, tá? Vamos ver aqui. Se há uma comparação desse ser de luz em relação a você e a rival, né? Na hora do... Entendeu? Hoje não é sexta sexy, mas a gente quer saber, né? Se há uma comparação também nesse sentido, certo? Então, vamos ver aqui. Se há uma comparação, né, na parte sexual. Mostra para mim, por favor, se há uma comparação na parte sexual entre a nossa consulente e a rival. Olha a comparação que esse ser de luz faz. Vamos ver aqui. Primeiro vou tirar vocês aqui. E aqui eu vou tirar a rival. Se precisar, eu tiro mais para complementar a leitura, tá? Vamos ver aqui. O que saiu aqui, meu Deus? Eremita. E a temperança, 2 arcanos maiores. Aqui, realmente, né? Essa pessoa, rei de paus. E aqui, ó, uma rainha de paus. Ó, é o casal. Aqui é uma comparação, sim. Aqui, claramente, é uma comparação. E um 9 de paus. Cara, se vocês estão afastados, que me parece muito que é o que está acontecendo aqui, né? Essa pessoa fica lembrando, fica avaliando uma situação e outra, o quanto tinha prazer com você, porque, né? Com 9 de paus, não, com o rei de paus ali e a rainha de paus, claramente é uma pessoa que não esquece, entende? Então tá muito assim, tá muito latente essa coisa de ficar lembrando, ficar, né, comparando. Aqui eu vejo muito uma comparação, veja que a temperança fica ali, né, com 2 taças, sabe, tentando encontrar um ponto, alguma coisa que faça sentido,
existe uma comparação aqui, tá? E, assim, é uma coisa difícil para o ser de luz? É muito difícil, né? Ou manter essa distância, caso vocês estejam separados, ou essa pessoa, vamos dizer assim, enfrentando dificuldades para talvez não demonstrar tanto o desejo que essa pessoa tem por você ainda. Entende? Eu vejo uma pessoa que às vezes fica ali relutando para não demonstrar muito. É como se ele precisasse manter uma certa cautela, né, um certo cuidado para não mostrar todo esse entusiasmo do rei de paus, tá, em relação a você. Aí a pessoa fica tentando o quê? Né, dar uma acalmada, sabe, dar uma esfriada aqui nos ânimos, porque é uma pessoa que fica tentando controlar a própria libido aqui, entende? Porque pensa e compara muito. Não tem como dizer que não compara, tá? Agora vamos ver aqui. 5 de paus. Aqui a gente já vê o conflito, né? Essa pessoa tem muito conflito em relação a isso, gente. Até. Bom, deixa eu terminar aqui. 10 de copas. 8 de paus. E torre. Porra. Gente, só por essas 3 cartas aqui, vocês já viram que assim, o bagulho é doido, né? O bagulho é doido. Entendeu? A pessoa tá aqui pra, vamos dizer assim, entra na brincadeira pra terminar logo. Entendeu? Fazer um basicão aqui, mas é como se essa pessoa precisasse despender de muita energia, porque aqui a gente tem um 5 de paus e um 8 de paus. Entende? Eu vejo desde o início eu tô falando desse conflito do ser de luz, essa coisa toda, porque existe, porque tem muita comparação. Eu tô falando para vocês que aqui tem muita comparação. Então, quando eu vejo essas 3 cartas aqui, 5 de paus, um 8 de paus, que fala, né, de movimento, ação, aquela coisa toda, e fecha aqui com uma torre, é tipo assim, deixa eu, né, me empenhar em fazer o meu melhor aqui e para terminar logo. Sabe, não tem uma entrega, né, de verdade, de carinho, de sentimento. Existe aquela coisa, né, de tentar buscar, até, às vezes até uma motivação, né, para se satisfazer. Aqui me parece muito que é quase como se fosse um ritual, sabe? É uma preparação, né? Aquela coisa de, sei lá, me parece que é alguma coisa que precisa ser planejada, organizada, sabe? Para acontecer, mas quando acontece, é assim, né? Primeiro que pode ser, né? Vai ser bom, não foi? E tipo que, cara, a pessoa não sai satisfeita daqui. Não sai. Então, assim, por isso que essa pessoa fica aqui lutando tanto, né? Para não ficar tentando fazer esse tipo de comparação, para de repente não ficar tentando lembrar, tentando manter, né, a sua sanidade. Mas, gente, não tem como. Existe uma comparação, sim. E muito grande. Muito grande. Porque ele percebe, ele sente, lógico, né? Que
para chegar, vamos dizer assim, nos finalmente, isso na sexta sexta, então não posso ficar falando tudo, estou tentando ser comedida aqui para não, né, não ser barrada, entendeu? É como se realmente a pessoa precisasse, né, de estímulos, vamos dizer assim, para chegar em algum lugar, mas quando chega é rápido, sabe? Eu acho que esse ser de luz, não sei não, cara, não tá conseguindo sustentar muito tempo aqui uma situação não, entendeu? Tipo assim, né? Sabe aquela coisa da espada de Highlander? Tá, né? Pode até comparecer, mas tá, tá, sabe? Assim, meio que falhando de vez em quando, né? Dando umas escorregadas, de vez em quando dá uma brochada. Eu não queria falar isso, mas sou obrigada, entendeu? Por quê? Porque a pessoa fica aqui, né? Que essa pendência aqui em relação a você, que eu não sei se vocês estão juntos ou estão separados, me parece muito que vocês estão separados, tá? E aí a pessoa até quer, né? Até tenta, tá? Né? Não comparar, mas, cara, não tem como. Não tem como. E aqui me parece muito que vai naquela coisa, né? Sabe? Tenta arrumar ali, mas vai assim mesmo, vambora, vamos fazer, né? Para satisfazer lá até a outra situação, mas esse ser de luz em si, de fato, não está sendo tão satisfeito assim, não. Não tá, não. Se vocês estão juntos, pior ainda, né? Pior ainda. Porque fica mais claro, né, que a pessoa está tentando se segurar para, de repente, não demonstrar, né, esse desejo todo aqui em relação a você, justamente na hora H lá com a criatura, entendeu? Só que eu vejo que, e eu não estou dizendo que sempre, mas em determinados momentos esse ser de luz chega a falhar, gente. Entende? Né? Não sei se pela pressão, se pelo nervosismo, sei lá. Alguma coisa aqui é meio que, sabe, de vez em quando ali a pessoa não consegue manter a espada de Highlander por muito tempo em pé, né? Ou então vai muito rápido para acabar logo a situação. Porque seja lá o que for, se vocês não estão mais com esse ser de luz, claramente, né, a pessoa não tira você da cabeça. Isso eu já mostrei, até porque saiu o casal aqui, o rei de espadas, o rei de paus e a rainha de paus. O negócio devia ser um bagulho doido lá quando vocês se encontravam, entendeu? A pessoa tentando, né, até não pensar, mas acaba pensando, e dá nisso aqui, entendeu? Quando vai lá nos finalmente com a sua rival, fica nesse conflito. Eu tô vendo que é uma pessoa que está em conflito por várias questões aqui, né? E no final não poderia ser diferente, certo? Então é isso, meus amores. Não vou perguntar se vai separar, se não vai separar, se vai ficar, se não vai ficar, porque não era essa a proposta da leitura hoje, mas eu espero que, pelo menos, tenha feito sentido para você. Caso não tenha feito sentido para você, você, por favor, dê uma oportunidade para a segunda leitura, porque talvez vá fazer mais sentido para você, tá? Então, vamos lá agora para o segundo grupo, que é o segundo love. Deixa aqui. Pensa aí em você, pensa no ser amado, pensa na rival, vai ter que pensar, né, gente? Porque aqui é um comparativo, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Gente, por favor, peço que, para quem chegou aqui agora, que escolheu essa leitura, já deixa o like, porque é importante já no início, tá? Para o YouTube poder fazer a distribuição para mais pessoas. Para quem ainda não é membro, por favor, considere a possibilidade, que os preços são pequenininhos, não pagam nem um cafezinho, e você vai receber benefícios que eu já estou liberando para a galera que é membro aqui do canal, tá?
além da contribuição, eu vou ficar muito, muito, muito agradecida. E conforme for passando o tempo, eu vou liberando outras situações que vão fazer com que você se sinta realmente pertencente à comunidade, tá? E as pessoas que são novas aqui no canal, que estão se inscrevendo, estão chegando aqui agora, muito obrigada pela sua inscrição, tá? E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito, pode maratonar, né? Sinta-se a sua energia ressoa com a minha e com a egrégora do canal. E aí, além do seu like, eu vou pedir para você considerar também a possibilidade de fazer a sua inscrição, porque você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá bom? Vamos lá, meus amores. Vamos ver aqui. Calma, que eu ainda não fiz a pergunta. Olha para essa. Uma comparação. Ser de luz faz comparação entre nossos consulentes e a rival? Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, por favor. O armado faz comparação. Vamos ver aqui. Vocês vão ficar do lado de cá, rival do lado de cá, tá? Vamos ver aqui o que saiu. 9 de espadas. Eita porra, mas esse aqui, desculpa. Eu ia falar, poxa. Eita, poxa. 9 de espadas, meu amor. Mas o cara já abre assim. 2 de pentáculos. Aqui ele tá sustentando uma situação lá com a sua rival, né? Mas pensa numa pessoa que tá, assim, quase se chicoteando por alguma coisa aqui que fez. Isso aqui tá muito com cara de uma pessoa muito arrependida e aquela coisa da cabeça, não deixar a pessoa esquecer, não deixar a pessoa em paz. Esse é um ser de luz que não está em paz consigo mesmo por conta de alguma coisa que fez ou por alguma coisa que deixou de fazer. Isso é claro, tá? Aqui, com a sua rival, é uma questão de, né, tá ali, entendeu? Equilibrando uma situação. Mas que há um arrependimento muito grande aqui, Por quê? Não sei, mas vamos procurar saber agora, né? E foi que essa pessoa fez, meu Deus, que se culpa tanto. Porque aqui não é nem dizer que a pessoa vê você assim ou vê você assado, não. Isso aqui tá falando muito do ser de luz, entendeu? Muito ser de luz. Vamos ver aqui. Clarifica para mim, por favor, essa situação, essa comparação. Vamos ver aqui. Que tipo de comparação é essa, né? Que traz tanto tormento para a cabeça desse ser de luz. Misericórdia. Vamos ver aqui. O louco. Força, só arcano maior. E a morte. Aqui realmente foi uma tomada de decisão, parece que até precipitada, né? Desse ser de luz. Porque, gente, abre com uma carta de 9 de espadas. Que eu já falei que é uma situação que atormenta a cabeça desse ser de luz. E me parecia muito que tinha sido uma tomada de decisão ou uma falta de decisão, mas me parece que foi mais uma decisão, né? Precipitada? Sim, porque o louco me mostra isso. Saiu bem aqui no meio. Tá? O 9 de espadas com o louco, né? E aqui, ó, a carta da morte. É uma coisa que traz uma consequência muito grande. Por isso essa pessoa fica remoendo. Não é acho que não é nem porque a pessoa queira comparar nessa questão, mas
não tem como, entendeu? Não tem como. Porque aqui, ó, me parece que é uma pessoa que ainda tem muito desejo por você. Carta da Força. Tá? Seja lá o que aconteceu aqui com vocês, marcou muito a vida dessa pessoa. Muito. A pessoa não consegue esquecer. Enamorados, 6 de paus e 9 de copas. Bom, o que acontece aqui? Essa pessoa provavelmente tinha escolhas, tá? Por isso que a pessoa fica ali nesse conflito todo. Claramente é uma pessoa que não esquece, provavelmente faz muita comparação, sim, tá? Entre você e essa sua rival. Se culpa, eu vejo muita culpa aqui, tá? Porque a pessoa tinha opção. Olha os namorados aqui. Essa pessoa tinha opção. Mas, por alguma questão, essa pessoa decidiu. Aqui houve uma questão de decisão. Que tá custando a paz, que eu tô falando que tá desde o início me parecendo isso? Sim. Porque a carta da morte me fala de uma decisão, mas assim, que traz uma atitude abrupta, né? Ainda mais com um louco ali, essa pessoa pode ter deixado você assim, de repente, mas se vê ainda muito apegado, gente. Muito apegado. E traz um arrependimento. Então, não vou dizer para vocês que a pessoa não compara, porque compara, só que a pessoa, né? Me parece que por uma questão de... Aqui é um 6 de paus com 9 de copas, por uma questão de manter uma situação que ele já podia ter assumido lá com a sua rival, né? A pessoa se vendo na obrigação de manter. Me parece que é uma questão também de orgulho, tá? Mas se esse ser de luz já tinha essa pessoa quando começou o relacionamento com você, essa pessoa podia até escolher outro caminho, tá? Podia ter escolhido, sei lá, ter mantido mais um tempo, até porque essa pessoa se arrepende pra caramba aqui da escolha que fez, sim. Mas é uma pessoa que, pelo jeito, foi um pouco, eu diria que um pouco egoísta, sim, sabe? Na hora de pensar, né, de botar realmente na balança, de pesar as duas situações, pesou aquela que, naquele momento, né, parecia ser o mais viável, ou o caminho mais, vamos dizer assim, confortável, sabe? A coisa mais segura, né? Mas não deixa de ser um pouco de egoísmo, né? Porque aqui, pelo jeito, né, de como essa pessoa fez e por tanto do que essa pessoa se cobra, se culpa, me parece que a pessoa simplesmente, pá, sabe, se afastou de você. Acredito que tenha sido, vamos dizer assim, uma questão de falta de coragem, né, de chegar e encerrar, sabe? Um relacionamento, né? Até de explicar o porquê. Por isso essa pessoa está se cobrando tanto. Entendeu? A pessoa sabe, né, que aqui pelo jeito pisou muito na bola. Pode ter tomado uma decisão, como eu falei desde o início, egoísta? Sim, mas é uma decisão egoísta que traz uma consequência de um peso. Depois a pessoa fica carregando aquilo ali. E a pessoa está carregando. Esse ser de luz aqui está carregando esse peso. Entendeu?
pode estar mantendo uma situação, né? A sua zoninha de conforto, que nem eu vejo aqui, mas a que preço? Da sua própria consciência, da sua própria paz de espírito, percebe? Porque a pessoa tinha opções aqui, gente. A pessoa tinha. Aqui foi uma tomada de decisão que pode ter sido precipitada, sim, mas foi uma decisão do ser de luz. Agora, que a pessoa não está bem com essa tomada de decisão, não. Não está, porque é uma pessoa que ainda é muito apegada a você. Muito. Não é pouco, não. Tá? E essa situação aqui com a sua rival se mantém por uma questão de aquela coisa do brio, do ego. Não, eu não sei se vocês já estavam com esse ser de luz e ele deixou você para ficar com essa pessoa, mas se foi isso, essa pessoa assumiu, tá? Um compromisso com essa outra pessoa e por mais que a pessoa ainda fique reverberando ali, pensando, né, demais em você, aquela coisa toda, cara, tá com dor, mas vai com dor mesmo. Entendeu? A pessoa acreditando que tinha uma decisão, precisava fazer uma escolha e optou por aquilo que, no momento, como eu falei, foi o que a pessoa acredita, ou acreditou que era o certo a se fazer. Entendeu? Não tô aqui para julgar a decisão de uma situação ou de outra, né? Olha como é que tá ela. Tá vendo? Então, assim, existe comparação, né? Mas na questão da comparação aqui, não é aquela questão só de comparar você com a sua rival. É de comparar como são as situações, ou como foram as situações, ou como que se conduziu essa situação, a que ponto essa pessoa chegou, ou a que ponto essa pessoa está hoje, por conta de uma decisão que essa pessoa tomou lá atrás. Entendeu? Em função de manter uma situação de comodidade. Percebe? Aí vamos ver o que mais aqui, né? As de Pentáculos. 3 de espadas. O que eu falei? Eu falei que essa pessoa tomou uma decisão que está custando a paz de espírito dessa pessoa, não falei? Vocês viram que eu nem abri o leque aqui e as cartas já estão pulando. A carta está querendo falar, então eu deixo falar. Ó, virou outra aqui, ó. 5 de Pentáculos. Meu amor, essa pessoa realmente está pagando por uma decisão que tomou aqui. E o pior é que essa pessoa realmente sabe, né? Por isso que saiu 9 de espadas, a pessoa tem essa consciência de que faltou a atitude, né? Faltou vamos dizer assim, aquele momento, né, de chegar e esclarecer uma situação com você. Entendeu? Não da maneira como foi. Me parece que foi algo repentino. E essa pessoa está sentindo tanto a tua falta. Mas tanto. Olha isso aqui. Mas essa pessoa sabe que está passando por esse perrengue, né, essa falta, essa carência sua, por conta, né, do raio, da biboca, da decisão que tomou. Que eu tô falando que essa pessoa tinha escolha, gente. Essa pessoa tinha escolha. Resolveu apostar numa situação que de repente parecia mais favorável? Provavelmente, né? Aí vamos ver o que mais aqui, em relação à sua rival, já que aqui pipocou tudo, né? Agora vamos ver a rival, né? Por favor. 6 de Pentáculos. Sim, por favor, obrigada. Tá fofoqueirinho você, hein? Você tá muito fofoqueirinho hoje, hein?
Tô só te olhando. Vocês saíram aqui bem no meio do jogo dele, tá? Com a rival. É claro que eu já falei que a pessoa fez a escolha, né? Tá tomando no lombo por causa disso? Tá, né? Mantém ainda uma situação lá com a sua rival, seja lá pelo motivo que for, se já tinha essa pessoa e se envolveu com você depois, ou deixou você para se envolver com essa pessoa, assumindo uma situação com essa pessoa, mas a pessoa, cara, você saiu bem aqui no meio do jogo. Olha aqui. Você está no meio da situação dele com a rival aqui. Por mais que a pessoa esteja tentando ficar bem, por mais que a pessoa esteja, olha os 6 de pentáculos aqui, né? Tentando conciliar essa situação, sabe? Fazendo o possível. Eu vejo uma pessoa tentando fazer o possível para manter, de fato, uma situação ainda com essa rival aqui, ó, tá? O problema é que essa pessoa tem você aqui com ele, ou com ela, né? Porque aqui também tem meus meninos assistindo, entendeu? Você não sai da cabeça dessa pessoa. Não sai. Não sai mesmo. Enfim, né? Existe comparação, mas vejo muito que nesse sentido, tá? Desse arrependimento do ser amado, tá? Do ser de luz, de repente não ter dado mais tempo a essa situação com você, de ter tomado uma decisão que me parece que foi muito abrupta aqui, tá? A pessoa podia ter analisado um pouquinho melhor essa situação e não ter sido tão assim, né? Covarde. Desculpa, tá? Mas aqui faltou coragem, de fato, dessa pessoa chegar e encerrar de uma maneira digna. Por isso que essa pessoa está aqui, né? Eu querendo ver se havia uma comparação entre você e a sua rival, mas eu vejo que a comparação é nesse sentido. Claramente a pessoa pensa muito em você, se arrepende muito do que fez? Sim, pra caramba, né? E, querendo ou não, meu amor, você está aqui, no meio da vida dessa pessoa, porque como é que a pessoa vai se livrar de um pensamento constante desse aqui? Ainda mais sabendo que fez caca. Porque que essa pessoa fez caca. E essa pessoa sabe. E se cobra, se julga. Entende? Então, assim, se você ficou mal, garanto para você que, assim, bem essa pessoa não ficou, não. A pessoa pode tentar, demonstrar, dizer, não, tô legal, Não. Em relação a você, não. Ele pode estar tentando tocar a própria vida, tá? Mantendo ali uma situação, mas que essa situação com você mexe muito com esse ser de luz? Mexe. Tanto é que eu já falei que veio você bem aqui no meio da situação entre ele e a sua rival. Então, a pessoa que, querendo ou não, faz sim, claramente, comparações, né, entre você e a rival, traz esse arrependimento, porque a pessoa pode ficar pensando, puxa, eu podia ter agido de uma maneira diferente, porque tinha possibilidade de agir diferente. Eu vejo essa pessoa sendo muito precipitada em uma tomada de decisão, e agora tem que bancar, né, o que fez, mas que está pagando um preço, vamos dizer assim, eu vejo uma pessoa bem atormentada nesse sentido, né, aquela coisa da paz de espírito, não, porque a cabeça dessa pessoa não deixa.
E é uma coisa que reflete também muito no físico. Sabe, a pessoa, vamos dizer assim, é quase como se a pessoa percebesse o quanto foi mesquinho, né, pelo que fez, pela decisão que tomou, da maneira como tomou, entende? Mas vamos ver, né? Vamos ver aqui se essa pessoa pensa em você na hora do... Entendeu? Porque no meio da situação dele com a rival aqui, você já tá, né? Aí a pessoa fica aqui realmente, né, no somebody love, entendeu? Tentando lidar com toda essa questão, né, emocional, psicológica e até física, né, para não demonstrar, porque aqui claramente essa pessoa precisa manter um autocontrole muito grande para não demonstrar a falta que você faz. Percebe? Mas vamos ver se esse de luz compara você e a rival lá na hora do H, no H não, na hora do, ai gente, como é? Na hora do rally rola. Eu fiquei até assim. Vamos ver aqui se há uma comparação. Mostra para mim, por favor. Esse ser amado, compara. Nossa consulente e a rival na hora do session. Vamos ver aqui. Se precisar, eu tiro mais cartas para clarificar, tá? Faltou uma carta aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Página de pentáculos. Página de copas. 7 de espadas e um sol. Meu amor, aqui não tem como dizer que não tem comparação. Mas é uma pessoa que está muito presa ao passado. Essa situação, pelo jeito, não é de agora, né? Me parece que já tem muito tempo. E aqui, esse pajem de pentáculos com essa pajem de copas, olha aqui. Tá vendo como é que o pajem de pentáculos está olhando aqui para a pajem de copas? Me parece que é como se vocês se conhecessem muito jovens, né? E esse desejo, quer ver como é que esse pajem olha para essa moça aqui? Essa pessoa ainda mantém esse desejo, olha aqui, olha o sol. Essa pessoa ainda tem muito desejo por você. E é assim, me parece que não é de hoje, ou não é uma coisa que começou, vamos dizer assim, há pouco tempo. Me parece que essa história já vem, ó, de long, long time. Bom, enfim, né? Aqui não tem como dizer que você não sai da cabeça dessa pessoa e que você era a pessoa que realmente dava prazer, né? Porque nesse contexto aqui o sol fala de muito prazer, entende? Aqui, né? Aquele pensamento fortuito, sabe? Meio que
Ai, não quero pensar, não quero lembrar, mas não adianta. Vem à mente. É a espada, entende? Eu fico vendo a pessoa tentando, né, esconder. É quase como se a pessoa quisesse esconder, mas não dá para esconder. Olha o sol aqui, não dá para esconder. Sabe, que essa situação, pelo menos não essa questão do sentimento, do desejo, não acabou. Mas vamos ver aqui com a sua rival, né? 7 de copas, 9 de pentáculos, 8 de copas e um as de copas. É coisinha, água com açúcar, meu Deus do céu. Aqui, claramente, esse ser amado que você trouxe à mesa fica, né, na hora do vamos ver, porque foi isso que eu perguntei, cara, a pessoa fica ali no devaneio, pensando no que tinha, né, pensando do quanto era bom, numa situação que já se foi. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque aqui a gente tem um 7 de copas e abaixo tem um 8 de copas, que me remete muito a uma pessoa que fica sonhando, lembrando com uma situação, olha aqui, que já foi de muito prazer para esse ser de luz. Entende? Eu vejo aqui, nesse 9 de pentáculos, né, a pessoa até tentando manter uma firmeza, uma estrutura, né, ou até dar prazer para a parceira ou para o parceiro, mas é aquela coisa, é uma satisfação passageira, sabe, uma coisa assim que, né, para satisfazer uma necessidade também, né, porque não tem como voltar aqui pelo jeito, no passado. Seja lá o que for que esse ser de luz fez, ele sabe que talvez não tenha como reverter essa situação. Entendeu? Ele pode buscar na mente, né, nos próprios desejos, ficar, sabe, revivendo situações do passado para, né, até, vamos dizer assim, se motivar um pouquinho mais. Sim, mas eu vejo uma coisa assim tão fugaz, sabe, passageira, né? A pessoa não consegue sustentar por muito tempo essa entrega, né? Porque ele está muito preso a alguma coisa do passado aqui, gente. Muito preso ao passado. Enfim, a gente já sabe que a pessoa pensa, né? Ainda te deseja muito, tá? Aqui é uma pessoa que ainda tem muito desejo e me parece que não é uma situação de agora, isso já vem de longa data. Espero que eu não esteja apagando aqui o microfone. Isso é uma situação que vem de longa data, mas existe ainda muito desejo, né? Eu falo que não me parece que é de agora, por causa do Cavaleiro de Pentáculos e aqui o Pajem de Copas. Me remete muito a uma pessoa que já te deseja há muito tempo. Entendeu? Há muito tempo. Mas por uma questão de falta de coragem, né? Até um pouquinho, como eu falei,
do egoísmo, não vamos descartar também essa possibilidade, o ser de luz, né, optou por uma outra situação que, sei lá, no momento achou mais correta, mais coerente, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas é uma pessoa que está se cobrando pra caramba, né? Aqui com a sua rival, gente, é assim, é para constar, tá? Porque a mente desse ser de luz sequer consegue ficar fixado, de fato, né? Nossa, hoje a noite vai ser boa, lá, não. Não, ou então a pessoa toma um negócio, entendeu? Pra, né, ficar mais motivadinho para chegar aqui em algum lugar. Porque, assim, sinceramente, aqui é uma pessoa que realmente fica muito, sabe, tentando deixar o passado para trás, mas não consegue. Nem na hora do rally rola. Isso é que é pior. Isso é que é o pior. Mas, enfim, poderia ter feito de outro jeito? Pelo jeito, sim. E hoje, talvez a pessoa perceba isso, né? Mas é isso, meus amores. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se fez, deixa aqui nos comentários, você sabe que eu gosto de saber. Agradeço para quem ficou comigo até agora, mas por hoje é só. Gratidão.